Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos para mais um bloco aqui do Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. Antes de prosseguir aqui com o noticiário, queria conversar aqui com a Caterina Schutt sobre a coletiva do governador João Dória, né? O governador João Dória falou aí sobre os testes aí, né, dessa nova vacina chinesa, né? Conta pra gente. O governador falou muitas informações importantes, né? Mas a que eu gostaria de destacar é exatamente sobre a vacina, então, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. Bom, na última sexta-feira, então, a Anvisa autorizou o início da terceira fase de testes, ou seja, essa vacina já está na terceira fase. Já está aí... Já é testes com pessoas, humanos, exatamente. Né? Pessoas, tá. Essa vacina, então, aí contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida através dessa parceria. Então, é na última sexta-feira... mil aqui em São Paulo e 1.000 no Rio, acho que é. Mil pessoas em São Paulo e 1.000 no Rio. Na verdade, são 9 mil voluntários. Mas em São Paulo e Rio... 6 estados diferentes. Rio, São Paulo Entre eles, só tem São Paulo, mais. Brasília, exatamente, Rio de Janeiro. Bom, então, a partir do dia 13 de julho, os voluntários vão poder se inscrever, então, para participar deste teste. Lembrando, uma informação importante, que esses voluntários precisam necessariamente serem pessoas da área da saúde. Tá? Uma informação importante. Então, médicos, enfermeiros, exatamente, pessoas que trabalham em hospitais, em redes de saúde. São essas as pessoas que, então, a partir do dia 13 de julho, vão poder se inscrever, né? Os testes começam, então, no dia 20 de julho. Então, inscrição 13 de julho, dia 20 de julho já começa uma semana os depois. Testes. Exatamente. E aí ele pontuou exatamente o que você disse. 9 mil voluntários aí, ou seja, bastante gente interessada e pessoas aí de 6 estados diferentes. E ele disse que os lotes de vacina já estão a caminho, já estão vindo da China aqui para o Brasil e devem chegar aí nos próximos dias para esse teste acontecer. Então, estamos na expectativa, né? Assim, pelo que ele disse, a expectativa é de que a coisa aconteça muito rápido. Então, que a gente tenha essa vacina muito antes do que a gente imaginava, o que é uma informação muito boa, né, Luciano? Pois é, e o Brasil, com essa quantidade de casos, né, gente, virou um campo de testes aí, não só para essa vacina chinesa, mas também para aquela vacina de Oxford. Exatamente. Né? Aí serão essas duas vacinas. Serão essas duas, que são as mais adiantadas hoje no mundo. São as duas né? mais adiantadas. Quem diria, né? E a gente vai ter uma colaboração, né, dessas duas vacinas. Eu acho que o governo brasileiro, inclusive, já fez uma parceria, né, com a de Oxford, e o governo de São Paulo fez aí com os chineses, com os chineses. Para trazer para o Instituto Butantan essa tecnologia, com transferência de tecnologia, que é uma coisa muito importante, ainda mais nesse momento, ainda mais com a gente com mais de 1.000 casos por dia, mais de 1.000 mortes por dia, né? Então a gente tem essa urgência, né, Luciano? Não dá para esperar. Não dá para esperar. Porque no nosso caso, mais que em outros lugares do mundo. Exatamente. Né? A gente precisa reagir, né? Vamos, então, torcer para que tudo corra bem, que esse teste seja feito e que o resultado seja positivo, né? Que é o principal. Pois é. Essa acho que foi a principal informação aí da coletiva do governador João Dória. Exatamente. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp. O deputado estadual Gil Diniz, do PSL, recebeu da Câmara Municipal de Catanduva o título de hóspede oficial do município nos dias 25 e 26 de junho, quando esteve na cidade para conhecer sua realidade, visitar projetos sociais, hospitais e colocar o seu mandato à disposição da população. Isso aí, abre aspas. O vereador Ari Enfermeiro, autor da honraria, nos recebeu muitíssimo bem, assim como as demais autoridades municipais e lideranças políticas de Catanduva. Foi muito produtivo conhecer de perto o trabalho do legislativo da cidade, fecha aspas, afirmou o parlamentar. Abre aspas, a visita ao Hospital Mahatma Gandhi, referência nacional em atendimento psiquiátrico e de atendimento a dependentes químicos, foi gratificante. Lá pude ver de perto o atendimento aos pacientes e suas famílias em uma estrutura profissional e humanizada, fecha aspas, completou aí o deputado. Catanduva tem quase 120 mil habitantes.
e aparece na 40ª colocação do ranking das cidades mais desenvolvidas do Brasil. É um polo comercial, industrial e produtor, abrigando segmentos metalúrgicos, de construção, de usinagem, entre outros. É um município que contribui de forma significativa, inclusive com o PIB do estado de São Paulo, e que merece mais atenção, recursos, cooperação e cuidados por parte das autoridades de todos os âmbitos. Abre aspas. Nós, humildemente, nos colocamos à disposição das autoridades municipais e das lideranças de todos os setores locais. Faremos nossa parte para que a população de Catanduva possa continuar trabalhando e produzindo, fecha aspas, finalizou o deputado. Jornal da Rede Alesp. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, destinou verbas em emendas parlamentares que somam mais de 14 milhões de reais. Essas verbas são distribuídas entre hospitais, entidades sociais e filantrópicas e as prefeituras de diversos municípios em todo o estado que prestam serviços de saúde em convênio com a Secretaria de Estado da Saúde. Desta vez, as emendas destinadas pela deputada Letícia Aguiar são para a compra de equipamentos para a saúde das prefeituras municipais de Cravinhos, Sertãozinho, Cruzeiro, Queluz, Lagoinha, Canas, Jambeiro, Igaratá e Campos do Jordão. Juntas, somam aí 900 mil reais. Abre aspas, nosso objetivo é atender a população, que precisa de serviços de qualidade, fecha aspas, esclarece a parlamentar. Pois é, abre aspas aí, de novo, ao longo do mandato, além das emendas parlamentares, continuarei apresentando e debatendo com o governo do Estado a realização de ações visando o aprimorar dos serviços aí prestados para a população em diversas áreas, fecha aspas, informa a deputada. Abre aspas, nossa parte foi feita, as emendas foram indicadas. Agora, os órgãos competentes entrarão em contato para que toda a documentação necessária seja apresentada e o valor liberado às prefeituras. Saúde é uma área prioritária do meu mandato, fecha aspas, finaliza Letícia Aguiar. A deputada assumiu o compromisso de acompanhar pessoalmente toda essa tramitação de documentos até a liberação da verba. Um levantamento das secretarias estaduais de saúde confirmou que 91% dos municípios brasileiros já registraram casos de Covid-19. E mais, Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe, em todas as cidades desses estados, há registro da doença. O estudo constatou que a transmissão está deixando os grandes centros urbanos e indo para outras regiões. O estado com menor índice de contaminação é o Rio Grande do Sul, onde 81% das cidades registraram casos. Amapá, Ceará, Pará, Pernambuco e Roraima registraram os índices de mortalidade acima de 90%. Jornal da Rede Alesp. Isso aí. Nós vamos agora para mais um giro informativo com a nossa repórter. Quem que é a nossa repórter? Vem. Nossa repórter Melissa Araújo. Melissa Araújo, que sabe tudo dos bastidores aqui. Ela sabe tudo do Legislativo Paulista, não só do Legislativo Paulista. Ela sabe de tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. Quiçá no universo e na galáxia, Kate. Não é isso, Mel? Porque a economia planetária interplanetária já está sendo crise, discutida, você sabe, né? Pois é. Ô, Mel, a gente está aqui brincando com você. Eu não estou nesse nível, não. O que está acontecendo no universo, Mel? Conta aí pra gente. Conte pra nós. Na Via Láctea, nas galáxias próximas. Passe o cenário global, por favor. Cenário global e interplanetário, Kate. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês. Muito obrigada pela receptividade. Não estou tão bem informada assim, infelizmente. Está que a gente sabe que está. Está sim. A gente tem certeza que você está muito informada, Mel. O que você tem de informação para a gente, Mel? Olha, eu queria aprofundar um pouco mais sobre essa questão da CPI das fake news. Eu sei que de manhã vocês falaram um pouco sobre isso, falaram com o deputado Caio França, que é o presidente da comissão, mas eu queria explicar um pouco melhor sobre como é que funciona uma CPI numa Assembleia Legislativa, que é um momento importante, porque obviamente que do trabalho de uma CPI saem coisas que reverberam na população.
Então, às vezes, aí vale esclarecer que, como o Daniel falou na entrada dele, a CPI não tem um poder de punição, mas o que é levantado pela CPI, ele pode virar uma punição, uma vez que o trabalho todo é encaminhado para as autoridades. Os deputados estão deliberando sobre o modo de trabalho, sobre o plano de trabalho. Foi feito um texto pelo deputado Caio França, os deputados fizeram algumas colocações na última reunião e o deputado Caio França preferiu reapresentar com as devidas alterações que os deputados sugeriram, e vai reapresentar na próxima semana e colocar para votação, né? Isso é importante para que fique lá já registrado, muito claro, quais serão os passos que a CPI vai adotar até o final dos trabalhos, que se dão ou em 120 dias, mas se o presidente da CPI quiser prorrogar, por mais 60 dias. Então, eles estão nessa fase de aprovar esse relatório, mas já tem ali, eles já estão articulando ali oitivas, né, para que eles comecem efetivamente a fazer as investigações. Né? O relator da CPI será o deputado Sargento Neri, porém, a CPI vai ter sub-relatorias. Isso também é comum, porque o volume de informação de uma CPI é um volume muito grande, então a sub-relatoria ajuda o relator a articular o seu parecer final, né, que é extremamente delicado. O deputado Sargento Neri falou que esse trabalho da sub-relatoria é muito importante para ele, que ele pretende ponderar todos os pareceres que chegarem, porque, obviamente, não necessariamente o parecer tem que concordar um com o outro. Então, o deputado falou que não se preocupem com isso, que ele vai tentar ser o mais democrático possível nesse sentido, né? Então, isso é bacana para que a gente perceba a evolução dos trabalhos e também o conjunto da discussão entre os parlamentares, né? Como o deputado Caio França destacou, os procuradores da casa, 2 procuradores, vão acompanhar os trabalhos. Eles vão fazer aí a condução da parte jurídica, para que não tenha nenhum problema de que, quando chegar no final da CPI, a CPI precise ser anulada por alguma falha que houve no meio do caminho. Então, para se resguardar, o deputado Caio França pediu que os procuradores da casa venham acompanhar os trabalhos. E nessa primeira reunião já teve uma polêmica, que era o seguinte: por onde vamos começar os trabalhos? Aí os deputados falaram, não, pela eleição estadual. E aí, mas qual que foi a polêmica aí nesse meio do caminho? Vai alargar este objeto de investigação até chegar, por exemplo, a uma outra esfera de poder? De acordo com os procuradores, sim, isso pode acontecer. Por quê? Se na eleição do Estado for percebido lastros para outras esferas, então, juridicamente, você pode estender o objeto o que eles chamam de alargar o objeto da investigação da CPI. Então, é bem importante que a gente saiba tudo isso, porque a gente vai acompanhar todos os trabalhos, a gente vai acompanhar todos os procedimentos da CPI, e isso é importante que a gente saiba. Por determinação do regimento interno e até da própria Constituição, no final, os trabalhos da CPI precisam ser encaminhados. E aí eles serão encaminhados para o Ministério Público e para outras entidades, para outros órgãos aí de investigação, para que eles possam verificar. Se não tiver nada ali, não tem problema, arquiva-se e tudo bem. Mas, se tiver alguma coisa ou algo diferente do que eles investigaram ao longo do processo, a gente lembra aí que as fake news estão sendo investigadas em várias esferas. Se alguma coisa for verificada, eles podem reabrir as investigações e incluir o que foi investigado aqui no âmbito do Estado de São Paulo. O deputado Caio França falou que ele vai estar preocupado em não fazer o mesmo que outras CPIs já fizeram, ou seja, investigar a mesma coisa, né? Então, por isso, ele está em comunicação com
com outros parlamentares de outras casas legislativas para que isso não aconteça. Então, assim, é uma CPI que vai, com certeza, render muitos trabalhos, vai ter um volume muito grande de troca de informação. A gente lembra que o deputado Caio França também destacou isso, que fake news sempre existiu, mas não no volume que a gente tem visto agora com relação à questão da internet. Em segundos você consegue disseminar informação para todo o país. Então, isso é uma coisa que é perigosa até. Então, se você vai falar de uma informação que educa, é uma coisa. Agora, se você vai falar de uma informação falsa, é outra. E lembrando que a propagação de fake news é crime. Então, para que isso não volte a acontecer nessa próxima eleição, que será municipal, então os deputados têm essa preocupação aí de investigar a fundo, achar culpados e tentar coibir esse tipo de crime que sim, prejudica o processo eleitoral. Se a gente for analisar que isso acaba manipulando a opinião das pessoas, então as fake news, sim, interferem no processo eleitoral. Mas eu queria falar para vocês também sobre uma outra coisa. Só uma coisa. A CPI das fake news vai se reunir todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã. Então, isso também é importante para que a gente coloque na nossa agenda, que vai acompanhar as CPIs todas. Então, não só a gente, mas o público também, né, em casa, né? Você estava falando aí de propagação de fake news, é bom lembrar que quem replica, né, a fake news também está cometendo crime, né, Mel? Sim, sim. Quem faz a fake news e quem replica. Então, isso é extremamente importante ser dito, né? Então, e lembrando que tem algumas fake news que elas, inclusive, interferem na saúde. Ou seja, tipo, não tome remédio X para tomar o chá Y. A pessoa, de repente, está fazendo um tratamento, sei lá, de câncer. Isso eu estou fazendo dando um exemplo de uma coisa que é cotidiana da nossa vida, mas isso no âmbito eleitoral também tem a sua responsabilização. Você pode até acabar com a vida pessoal de alguém que está pleiteando um cargo. Então, quer dizer, isso é muito sério. Então, essa CPI das fake news, ela tem um papel social muito importante para o Estado, para o país também, claro. A gente lembra mais uma vez, a Assembleia Legislativa é o parlamento mais importante da América Latina e uma investigação dessa natureza no parlamento mais importante da América Latina, obviamente, que reverbera aí para todo o país, até de fato para outros países, né? Você queria falar alguma coisa? Que mais você tem de novidades aí pra gente, Mel? Eu queria falar para vocês que a agenda da semana tá bem concorrida, assim. Hoje à tarde a gente vai ter a reunião conjunta do Congresso de Comissões, né? Pessoal de casa entender, quando a gente tem as comissões temáticas da casa e quando elas se juntam para fazer uma reunião só, a gente chama de Congresso de Comissões. E essa tarde vai ter o Congresso de Comissões. Quando que isso acontece? Ela delibera um volume de projetos para que ele vá para a ordem do dia, ou seja, para que ele vá para a votação em plenário. E hoje vai ter a deliberação do Congresso de Comissões, 2 projetos, o 461, que a gente já teve uma discussão inicial sobre ele, sobre essa aprovação do regime de urgência para esse projeto. A gente teve isso na quinta-feira passada, se não me falha a memória, quinta ou sexta-feira. E acho que foi na sexta-feira, e também o projeto 1027 de 2019. Então, assim, esses projetos foram aprovadas a urgência dele, então eles puderam voltar para esse congresso de comissões. Sendo aprovado esse congresso de comissões, eles vão para a ordem do dia, tá? Então, o passo a passo desses projetos é mais rápido a partir desse momento. E aí vamos esperar aí as possibilidades. A gente vai ter também reunião das comissões, educação, conselho de ética.
O Jornal da Rede Alesp é na luta contra o coronavírus, fica por aqui, né? Não se esqueça aí, você que quer dar aí sua opinião, sugestão sobre algum tema, algum assunto, liga pra gente no WhatsApp, no número 11 98457-8129. Deixa aí a sua mensagem, né? Ou também interaja conosco no chat, né, Luciano? O chat está sempre aberto aí, né, para fazer perguntas. A gente fica de olho aqui no chat sempre, Exatamente, o Luciano está sempre muito antenado. Ele conversa, né, com as pessoas no chat, interage, o pessoal faz pergunta nos momentos de entrevista, porque é interessante, né? As pessoas têm curiosidade de saber algumas coisas que às vezes a gente, de repente, não questionou naquele momento. Então, o chat, ele é interativo, porque ele acontece ali online, né, Luciano? Em tempo real. Pois é, e destacando, né, Kate, que a gente fica 5 horas ao vivo aqui na Rede Alesp. Você que acompanha o nosso jornal, Exatamente. tem informação, né, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo por mais de 5 horas ao vivo. Lembre, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Um ótimo dia a todos e até amanhã. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do